apoio, faça as pontes. Queira fazer o favor. Depois ainda temos mais um último painel, que é com a atividade política, com os partidos. Nós convidamos, eu aproveito enquanto o engenheiro procura operação. Pois, nós convidámos vários organismos do Algarve, que alguns, por questões de agenda, não puderam estar presentes. De forma que foi só a Câmara Municipal e a Agência Portuguesa do Ambiente que nos honram com a presença deles aqui e que nós vamos escutá-los. Boa tarde a todos. Julgo que a sessão já vai longa, mas em primeiro lugar tenho que agradecer, apesar de ser Pedro Coelho não tem pontos, agradecer à organização, ao convite e em particular com especial gosto aqui nesta casa, nesta terra, que é a minha terra. E por essa razão aqui estou, para dar um contributo para a discussão e para trazer aqui algumas temáticas ambientais, nomeadamente a questão da água e esta ligação ao ordenamento do território. Como não tinha a certeza, e ainda não tenho, pois, agora já tenho, que são os meus postos de painel, inicialmente estava estipulado que poderia ser a Direção Regional de Agricultura, a CCDR, o ICNF e a APA, isto é, entidades da Administração Central, duas delas do Ministério do Ambiente, que é o ICNF e a Agência Portuguesa do Ambiente, e a Comissão de Coordenação, o Ministério da Coesão e a Direção Regional da Agricultura do Ministério da Agricultura. E por isso trazia aqui alguns slides que podiam fazer a ponto com os meus colegas e não estando aqui, vou tentar fazer aqui alguma exposição e depois a minha colega de painel, agora a doutora Ana Piffer, fará também a ligação mais ao contexto urbano, com certeza que é o valor que ela tem. Mas, dito isto, então, como é que estruturei a apresentação, não sabendo bem qual eram os meus parceiros? Começo por falar um pouco sobre a Lei da Água, que é a lei que nos dá competências e cria a Administração da Região Hidrográfica, o regime jurídico da titularidade dos recursos hídricos e os regimes jurídicos dos instrumentos de gestão territorial, todos aqui matérias onde a APA participa na valorização do território e na gestão do território, o regime jurídico da renda, onde conjuntamente com a CCDR também participamos, sendo a CCDR a coordenadora, e depois 4 domínios dos recursos hídricos, um do litoral e 3 a nível de águas interiores, onde nós temos competências, onde a gestão do recurso impacta o território. Estas são as nossas competências, é a nossa área de jurisdição, é o Algarve, com 2 regiões geográficas, a região das Ribeiras do Algarve, no Algarve Central e a Barlavento e a Sotavento, a região geográfica do Guadiana, mas o Algarve, do ponto de vista administrativo, é uno, e daí a famosa designação de região natural do país, e são esses os nossos limites geográficos de atuação. Ao nível da Lei da Água, que é a lei que nos dá competências e que nos cria em termos de serviço, nós temos aqui temos competências no nível das águas subterrâneas, das águas superficiais das margens dos leitos, das zonas de infiltração máxima, das zonas adjacentes, das zonas protegidas, dos períodos de captação de águas superficiais, e todas estas tipologias de recursos hídricos impactam no território. Isto é, elas têm uma tradução espacial no território e daí o interesse em trazer para este debate a água, obviamente. Esta abordagem dos recursos hídricos de aspectos quantitativos e qualitativos é conhecida, é a abordagem tradicional dos recursos hídricos que já vem do início do século XX, ou tem rigor
vigor no final do século XIX, com a Lei da Água, mas a partir de 2000, com a Diretiva Quadro da Água, há um outro aspecto adicional, que é este aspecto hidromorfológico e biológico, isto é, a água já não é só quantidade e qualidade, é quantidade e qualidade, mas na perspectiva também dos ecossistemas, e é uma matéria, é um salto, digamos, em termos civilizacionais na gestão deste recurso e que tem impactos no nível do território. Daí estamos a falar de estados ecológicos, estados químicos, estados qualitativos, tudo isto é a forma que passou-se a avaliar a água. Mas já vamos ver um pouco à frente como é que daqui saímos para o território e como é que com esta nova gestão da água temos mais presença no território e mais impactante ao nível das restrições. Outra matéria importante que se liga ao ordenamento do território é o regime jurídico da titularidade dos recursos hídricos. É aqui, nesta legislação também, já da primeira geração, foi de 71, estamos agora com uma revisão em 2005, já com algumas alterações, mas é aqui que se define a dominialidade pública das águas. E esta matéria é particularmente sensível no contexto do litoral. Se há 40 anos esta matéria tinha menos relevância no litoral, agora tem cada vez mais, é normal, a pressão urbano-turística centra sobre essa faixa territorial e esta questão se a margem é pública, se é privada, o reconhecimento da propriedade privada, que alguns de vós devem ter processos dessa índole, são matérias sempre sensíveis e complexas para que a administração da região geográfica possa decidir e possa emitir os seus pareceres e tomar as suas decisões. Mas aqui, para vos dar nota, só este slide daria para estarmos aqui mais que uma hora a discuti-lo, ou porventura um dia, mas diria aqui 3 notas muito simples. Estamos a falar das águas não navegáveis e flutuáveis, que são as vulcos, linhas de água da zona interior, das águas interiores, tem uma margem de 10 metros, particular, é uma servidão administrativa. Depois temos, de seguida, em direção à Foz, uma margem de 30 metros em águas flutuáveis navegáveis. É uma designação, uma tipologia que o Algarve não tem particularmente de expressão, é uma partir mais no Douro, é que tem alguma expressão, exatamente pelo transporte que se usava o rio, servia de meio de transporte para as pipas e para as madeiras. No Algarve essa questão não é significativa. É assim significativa a seguinte, que é as zonas sujeitas à influência das marés. E aí estamos nesta faixa dos 50 metros, e essa faixa, sim, é uma faixa importante, é a faixa que é muito impactada pelas pressões urbano-turísticas e é a faixa onde a dominialidade pública se assenta, e aqui é algo também sempre bastante complexo a sua gestão. Temos aqui um exemplo de uma zona de território, por acaso é a Armação de Pera, onde se vê a faixa, a linha a vermelho, que é a dita linha da dominialidade dos 50 metros, onde, se não houver reconhecimento de propriedade privada, estamos a falar de uma faixa de domínio público. Depois, na figura do lado, estamos a falar de linhas de água que são importantes no âmbito da gestão da rede hidrográfica, nomeadamente do escoamento e da prevenção de cheias, que devem estar desobstruídas e que estão espalhadas pelo território, nomeadamente no interior. Uma questão também que pode trazer aqui, só para complementar com a questão geral do ordenamento do território, é licenciamentos específicos que a RH, a Administração da Região Geográfica, efetua. No âmbito da Lei da Água, há um conjunto de utilizações que são licenciadas de forma autónoma do processo de ordenamento do território, e somos nós a entidade licenciadora. Isto temos aqui, no caso de recursos hídricos de leitos e margens de águas particulares, as rejeições de águas residuais, digamos, as vulgo fossas com infiltração no solo, as utilizações sujeitas à autorização, construções nas margens da linha de águas, tendo as servidões administrativas da rede hidrográfica, a implantação de infraestruturas hidráulicas, pequenas barragens, também sujeitas a licenciamento diretamente na RH, e as captações de águas superficiais ou de águas subterrâneas, neste caso de águas particulares são águas subterrâneas, também nós, e como são os conhecidos furos, e os 40 ou 50 mil furos que temos na região e que somos entidade licenciadora. Depois temos um conjunto de outras utilizações sujeitas à licença,
Não vou detalhá-las, mas quando estamos na presença de recursos do domínio público, todas as utilizações estão sujeitas a um licenciamento mais complexo do que uma simples autorização. Estamos no domínio da licença e aqui temos a rejeição, as ocupações temporárias, por exemplo, aqui Albufeira aplica-se bastante, os apoios de praia, por exemplo, é um bom exemplo, mas infraestruturas de hidráulicas também, como barragens, alguma dimensão e outros. No caso, temos ainda um regime ainda mais complexo de licenciamento, que é a concessão, e aqui já para utilizações de elevada magnitude, como as grandes barragens, os grandes regadios, etc. Mas passando aqui a algo mais que julgo que devem ter abordado ao longo da sessão, e já há pouco o Sr. Nóbrega já falou desta matéria, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e aqui quero só trazer, como foi pedido, as competências da APA nesta matéria, apenas as questões que a APA coordena ou intervém de forma mais direta. Os programas especiais que estão a cargo da Agência Portuguesa de Ambiente, da RH, é o programa da Orla Costeira e o programa das Albufeiras de Águas Públicas, sendo que o programa de estuários, a nível do Algarve, é pouco relevante ou não vai ser feito nenhum. O da Orla Costeira, todos conhecemos, ou a maioria dos presentes nessa sala, o atual plano de ordenamento da Orla Costeira. Isto era a versão prévia à lei dos solos vigente. Agora tem que ser reconduzidos ao programa e, por isso, aqui neste slide já os coloco, porque é assim que está previsto no registro, como programa da Orla Costeira, e é um processo dessa recondução que está a ser iniciado. Está a se iniciar, como dizia. Quanto aos setoriais, nos setoriais temos o plano de gestão de região hidrográfica, que é o plano por excelência de gestão da água, é o plano onde se quer valorizar, proteger as massas de água e, dessa forma, permitir os diversos usos e a compatibilidade dos usos económicos e sociais e ambientais das massas de água. Temos também o plano de gestão de risco de inundação, um plano importante para gerir as inundações, as áreas inundáveis, de maior magnitude a nível do país. É um plano reportado a Bruxelas. Na primeira geração tinha 27 áreas identificadas. Nesta versão que está agora em curso de segundo ciclo de revisão, estamos com 63 e o Algarve na primeira tinha 5, agora tem 12 áreas e a Albufeira está nessas 12. Mas, descendo na escala, entramos aqui nos planos territoriais. Os planos territoriais são aqueles que vão vincular os particulares, a nova lei de bases, e temos aqui o plano diretor, o plano de urbanização, o plano pormenor, como têm vindo a falar ao longo do dia de hoje, é desconhecido, e aqui quero só aqui referir as matérias onde, mais uma vez, a RH tem, por excelência, uma pronúncia vinculativa. Estamos a falar da Orla Costeira das Zonas Ribeirinhas, estamos a falar das Albufeiras de Águas Públicas e estamos a falar da rede hidrográfica, como já vos disse, que é uma servidão administrativa, mas estamos a falar também das áreas de risco. E toda esta conjugação, conjuntamente com a estrutura ecológica, são peças destes planos, tanto ao nível das peças desenhadas como ao nível do regulamento, e nessa matéria a APA tem parceiros vinculativos na elaboração destes planos e depois na sua implementação. E é também nessa implementação já de gestão urbanística, onde somos convocados a dar pareceres ao nível do regime jurídico da REN, mas em todos também, ao nível de tudo que já vimos, que sempre que se aplica uma daquelas condicionantes previstas no SPMOT, que chegamos aqui à REN e esta restrição de utilidade pública, coordenada pela CCDR, desde 2012, com o novo diploma, a CCDR assumiu um papel de coordenação deste regime jurídico e coordena toda a Administração Central, isto é, emite um parecer onde coordena as posições da Administração Central para não existir, na ponderação de interesses, algum conflito ou algo menos claro, para que os particulares, os municípios, na sua gestão territorial, tenham pareceres mais claros e mais operacionais. Esta restrição de utilidade pública visa então o valor e a sensibilidade ecológica e a diminuição da suscetibilidade dos riscos naturais
e a APA tem alguns pareceres vinculativos que dá, nomeadamente nestas tipologias. Nas faixas de proteção das águas de transição, nas leitos e margens dos cursos de água, nas áreas de elevado risco de erosão hídrica, nas zonas ameaçadas pelo mar e pelas cheias, nas faixas de reestruturação costeira, nas áreas estratégicas de infiltração e proteção de recarga de ativos e nas zonas adjacentes. Ou seja, numa área muito vasta do território, há valores ligados ao ciclo hídrico, ao ciclo da água, que têm que ser considerados e que são avaliados nesta matéria e que têm impacto nas decisões na gestão do território. Como julgo que ainda tenho aqui alguns minutos, vou aqui falar, exatamente, não tenho muito, mas vou falar rapidamente, só há alguns aspectos concretos só para complementar. No caso do litoral, como já falei, nos planos de ordenamento da orla costeira, nós temos 3, têm quase espaço, têm acima de tudo interdições que nestes territórios não se podem realizar, têm condicionantes, mas para o território, para a gestão do território, para a urbanística, para a gestão urbanística, há aqui 2 ou 3 aspectos que queria só salientar. A questão das faixas de risco da terra. É importante trazer esta nota, porque por vezes não se percebe porque há aqui alguns entraves ou algumas dificuldades no licenciamento destas operações urbanísticas, e o que estamos aqui a falar neste caso, é o POC de Burgal Vila Moura, estamos a falar que há 2 faixas de risco. Há a faixa de risco máximo, é onde tradicionalmente, numa avaliação histórica, quando se elaborou o POC 99, havia movimentos registrados nos últimos 50 anos, e pela dimensão de movimentos, e obviamente vamos ver aqui a Lagoa com movimentos significativos, mas com uma Albufeira também, estamos aqui a ver 25 metros de média de movimento, mas depois há aqui uma faixa de proteção que é onde há algares e há zonas que podem colapsar por via da grau de exumação do Carso. E aqui a Lagoa surge com essa faixa superior para além da outra, isto é, conta-se os primeiros 20 metros e depois conta-se os 20 ou 200 metros em função dessa vulnerabilidade geológica, e esta matéria muitas vezes é exigida o dito estudo geológico para perceber qual é o grau de vulnerabilidade deste território, para depois tomar as decisões ao nível da implantação das edificações. Este é um exemplo, aqui em Lagos, temos aqui a faixa de risco, aquela que está mais na crista da Arriba, isto é que é contada da crista da Arriba para o interior, e depois, mais para o interior, temos a faixa de proteção, e temos ali o exemplo do que é que estamos aqui a falar, muitos junto ao mar e outros já mais interior, temos aquela habitação, está uma exumação do Carso e um exemplo do que é que aconteceu naquele pátio. Aqui a Carvoeiro, um movimento de massa significativo, mais uma vez na crista da Arriba, são muitos, podíamos trazer muitos exemplos e trago só aqui alguns só para ajudar a ilustrar. Aqui estamos novamente a falar das faixas de risco, vamos avançar, e aqui outra faixas de risco, neste caso para a terra, agora tem outra designação diferente porque estamos no POC, estamos no POC Vila Moura e Vila de Santo António, um litoral arenoso, de alta vulnerabilidade à erosão hídrica, à erosão costeira, e temos aqui uma largura de 140 metros nestas cristas, nestas faixas, que tinham como objetivo, mas vamos ver nesta avaliação se este objetivo está a ser alcançado, de alguma forma, proteger a zona mais interior, pelo menos durante 50 anos, a taxa de erosão que na altura tinha sido determinada na elaboração dos POC. O que quero dizer com isto é que, e não disse há pouco no início, as alterações climáticas têm impactado bastante a atividade do território, do ambiente, obviamente, mas tem impactado bastante as nossas decisões e a forma como temos que decidir sobre o território, sobre como orientar a gestão do território, e a subida do nível do mar, a sobreelevação, a erosão costeira tem sido uma realidade que tem-se vindo a concretizar de forma acelerada, e esta zona é uma das zonas mais vulneráveis do Algarve, uma das mais vulneráveis do país, e é uma zona com altas taxas de recuo. Para finalizar aqui com 2 aspectos que não podia deixar de dizer nesta apresentação global desta tradução espacial dos recursos hídricos. A questão dos recursos hídricos subterrâneos e a sua importância, as massas de água, são os aquíferos que estão aqui assinalados, muito importantes na região, dos mais importantes ao nível do país, somos das regiões que temos maior produtividade de águas subterrâneas, mas também somos aquela que durante algum tempo mais dependeu das águas subterrâneas e aquelas que também é a região que mais sofremos de secas cíclicas e de escassez de água.
por isso elas tomam, estas reservas hídricas subterrâneas têm um caráter operacional estratégico e para que num momento crítico possam ser utilizados. O que está aqui neste mapa é a nossa faixa da área crítica para a extração de águas subterrâneas, e o que vos quero transmitir aqui, porque também alguns de vós na instrução de parceiros devem já ter sido confrontados com esta situação, é que nesta faixa a vermelho não podem existir novas captações de água subterrânea, porque temos uma zona com algumas já em subexploração, outras com elevado potencial de intrusão salina, e por essa razão temos que então proteger estas faixas para que os recursos hídricos estejam disponíveis para esta situação de seca que infelizmente estamos a viver nos dois anos hidrológicos que já passaram, e que vamos ver como é que é este que se iniciou agora em outubro. E por essa razão mesmo, dessa matéria, que nós estamos dependentes destes ciclos de armazenamento que dependem da precipitação, e nestes dois invernos, nestes 2 anos hidrológicos, choveu bastante pouco, como é conhecido, tem sido publicitado em vários órgãos de comunicação social, devem ter tido já a oportunidade de ter conhecimento, podemos estar mais dependentes das águas subterrâneas nestes períodos. E para estarmos dependentes, para estarmos com potencialidade de usarmos estas reservas, temos que as proteger. E o que está aqui é algo que também é muitas vezes desconhecido, são as áreas de máxima infiltração de recarga de aquíferos. Isto é onde é que o aquífero carrega. E se é uma zona de recarga do aquífero, tem que ser uma zona protegida, porque senão o aquífero não recarrega, e se não carrega não temos níveis baixos de água subterrânea. E o que vamos ver aqui nas fotos seguintes é exatamente atividades de degradação destas zonas. Só para dar aqui uma nota, estamos aqui no Caraçacilhos, o principal aquífero da região. Daqui a zona do Olé, como podem ver, acinzentos estão os matos, que muitas vezes não se dá valor. Isto é um aspecto dos matos dessa zona. Aparentemente, parece não ter valor nenhum, e se calhar na opinião pública isto não tem valor nenhum, mas para a região e para os recursos hídricos tem um enorme valor. É aqui, exatamente nesta paisagem cárcica, uma paisagem, posso dizer que é uma paisagem de água, que se infiltra uma grande quantidade de água do Caraçacilhos. Se estas zonas forem modeladas, forem transformadas no solo, como está aqui, isto é, destas pedregas para fazer pomares de citrinos, pomares de abacates ou outro tipo de pomares, estamos a diminuir significativamente a taxa de recarga. E ao diminuir significativamente a taxa de recarga, vamos ter problemas com os níveis de água, e é uma matéria que não posso deixar aqui de salientar esta preocupação. Depois temos outra restrição de utilidade pública, também ligada às águas subterrâneas, que são os perímetros de proteção das captações de água subterrânea, aqui também com restrições ao nível da utilização destes territórios. Estas são as captações que já estão junto à ETA de Alcantarilha das águas do Algarve, e que este ano já funcionaram com elevada magnitude para suprimir os déficits de água superficial que temos nas nossas albufeiras. E, finalmente, a questão dos recursos superficiais, onde já falei aqui logo no início, a questão das zonas ameaçadas pelas cheias, as linhas de água, toda esta importância que temos na gestão destes territórios, que, por vezes, como há pouco, nas palavras anteriores falava de seca, mas chove no Algarve, e quando chove, chove com intensidade. É esse o nosso regime torrencial. Aqui estão exemplos de Albufeira, de Ferreiras e de Paderno, isto é, como se vê, de quarteira completamente seca, mas o caudal, quando temos episódios significativos, é muito expressivo naquela zona, como o de Albufeira, que também é uma zona que é um troço final de uma ribeira, como sabemos, e está aqui o retrato da cheia de 1 de novembro de 2015. Aqui também outra cheia do Val de Genado, também podem ver nos ortofotomapas, nada indica que existam linhas de água, mas depois, isto foi uma cheia em novembro, 8 ou 9 de novembro de 2012, significativa nesta zona, isto é, na zona de Valos del Sul, em direção a Vila Moura Quarteira. Isto é, queria-vos terminar dizendo isso, que esta gestão da água, esta gestão a inclusão destas preocupações de gestão da água em todos os processos de decisão do território é algo muito importante para minimizar riscos e para garantir que as nossas origens de água estão disponíveis e que temos água em quantidade e qualidade para as atividades económicas e para a população, e é por isso que a RH tem tanta predominância na gestão do território, porque acho que não preciso falar muito do que está a acontecer no presente ano, das discussões que vão ser longas ao longo deste ano, se não chover, sobre as decisões que vão ser tomadas
na gestão de contingência da água e por isso temos que tratar a água de forma preventiva para os riscos, mas como disse, para a disponibilidade e é muito importante este nosso papel e por isso estou aqui disponível também para discutir convosco alguma matéria que possa, por vezes, ser menos compreendida nas decisões que a RH toma nesse nível. Acho que a primeira questão, e é isso que me faz estar cá hoje, é explanar porque é que nós estamos a proteger aquele recurso e porque é que tomamos aquela decisão, que muitas vezes não é compreendida. E o que está neste slide, que termino assim, não longo mais, é exatamente muitas das boas práticas que nós impomos ao nível dos nossos parceiros dos RGVs, que são emitidos aos municípios, na sequência de uma consulta prevista nesse diploma, e queremos exatamente respeitar o escoamento da rede hidrográfica, minimizar agravamentos de cheias e promover o uso eficiente, tão necessário no Algarve, com o nível de escassez que temos. Muito obrigado. Eu ponho à consideração dos presentes, quem tiver alguma pergunta a colocar ao engenheiro Pedro Coelho, façam um favor. Já agora, posso fazer uma pergunta? Faz favor. Era só aquela questão da faixa dos 200 metros, proteção da linha d'água, né? O que é que está a proteger essencialmente ali, ou o que é que a APA, ou são as entidades, querem proteger naquela faixa? Dos 200 metros da linha d'água ou do litoral? Bom, temos várias faixas, não é? Temos a faixa de 10 metros de uma linha d'água de águas interiores, não é? Uma linha d'água, uma ribeira, digamos, vulgo, uma ribeira. Agora, na orla costeira, temos várias faixas, que são variáveis em função daqueles mapas que tinha ali. Há uma que tem 200 metros, por exemplo, é a de Lagoa, na faixa Albufeira-Lagoa, digamos, de grosso modo, tem zonas de 200 metros. Sim. O que é que nós estamos a proteger? Estamos a proteger duas coisas. Em primeiro lugar, estamos a garantir a segurança das edificações que vão ser implantadas naquele território. Essa é a primeira. Mas pode dizer, bom, mas isso não é o papel da RH ou de uma autoridade ambiental proteger essa segurança. É de alguma forma porque a degradação daquele carso poderá ser depois de uma forma, terá impactos em toda aquela faixa. Isto é, poderemos não conseguir depois circunscrever o impacto a uma determinada edificação e depois vamos afetar todas as outras. Mas também, nessa matéria, e aí nós damos um contributo, mas há outros instrumentos que o fizeram, e foi uma novidade há uns meses atrás, a paisagem kárstica que existe ali. Isto é, o que eu estou aqui a dizer com isto é que houve um estudo de impacto ambiental pela primeira vez, pelo motivo da paisagem, veio conduzir uma dia desfavorável na zona do Benagil, no empreendimento turístico do Benagil, onde fundamentava exatamente a questão da paisagem. Fundamentou exatamente o grande aspecto que levou à dia desfavorável, emitida pela CCDR, foi a paisagem. Contudo, o POC já tinha essa função também de valorização da orla costeira e é notório, e apenas até nestas apresentações às vezes temos que socorrer-nos do Turismo de Portugal para mostrar a importância da nossa orla costeira, é notório os valores naturais que existem ali e paisagísticos. E o que estou a querer dizer é que não há vídeo do Turismo de Portugal que não tenha a Gruta de Benagil, não tenha imagens aéreas do Carso, seja na zona de Lagoa, alguns também em Albufeira, isto é, desde o Turismo do Algarve ao Turismo de Portugal, na promoção internacional, essa faixa costeira está sempre presente. E é exatamente isso que essas faixas de salvaguarda para a terra pretendem também proteger. Pretendem proteger que aquela zona fique com valores naturais protegidos e um grau de artificialização baixo, porque senão, se elas não estiverem ali, com certeza que o grau de artificialização vai ser muito mais elevado do que existe. Mais ninguém quer fazer alguma pergunta? Faço eu, posso fazer sugestões. Uma pergunta muito básica e que eu sei que é uma preocupação vossa, mas que nós muitas vezes não sabemos. Todos temos consciência de que a chuva é um recurso e que aproveitada
é que é o grande recurso, se for aproveitado. O que é que está a ser feito para a recuperação, aproveitamento das águas da chuva? Bom, então julgo que está a questionar o aproveitamento das águas da chuva em contexto urbano. Mas posso dividir a questão, mas julgo que deve estar a perguntar em contexto urbano, não é? Isto é, numa edificação, num ponto pormenor. Exatamente. Bom, no contexto urbano. No contexto urbano, como disse, foi isso que tentei estudar aqui, vou partilhar convosco, que estão mais no domínio do urbanismo, as nossas competências. Alguns de vós, se calhar, já foram confrontados com parceiros ao nível dos planos dos IGTs ou das operações urbanísticas, com 2 ou 3 condições. A primeira, estamos a falar em preservar as linhas de água. Isto é, o escoamento da linha de água deve estar em superfície livre, deve ser integrado num projeto de arquitetura paisagística e, desta forma, estabelecer corredores verdes dentro de um PP, de um PU, obviamente dentro de uma operação urbanística. Por vezes já somos mais permissivos, obviamente isto não há aqui vacas sagradas, há ponderação de interesses, obviamente, e ponderação de valores, e neste caso, quando estamos numa operação urbanística, por vezes já deixamos emandilhar algumas linhas de água, depende da sua magnitude. E o que estou aqui a dizer com isso, esse aproveitamento, parece que aparentemente não é um aproveitamento, mas há aqui uma devolução aos ecossistemas, uma renaturalização e uma valorização da paisagem nesse aspecto, para fazer um usufruto tanto da biodiversidade, mas como das pessoas. Isto é, haver corredores ribeirinhos onde os cidadãos possam usufruir desses espaços. Essa é a perspectiva menos, digamos, antropocêntrica. Mas numa perspectiva mais antropocêntrica, temos uma que claramente dizemos várias vezes, só que sabemos que tem algumas limitações na gestão diária, que é exatamente promover a implantação de cisternas para que as operações urbanísticas sejam mais autónomas na utilização da água, nomeadamente para a rega de espaços verdes. Porque sabemos que, em termos de consumo humano, por vezes diz-se recorrentemente isso, porque no passado se fazia, mas sabemos que, ao nível da utilização da água para consumo humano, há um conjunto de regras de qualidade que as legislações atuais impõem, e que essas águas, também como todos sabemos, que já vivemos esses tempos, que essas águas dessas cisternas por vezes não tinham a qualidade que a nossa rede tem. E por isso não são promovidas utilizações para consumo humano dessas cisternas, mas sim para rega, que é, como referi há pouco, é uma matéria muito importante no Algarve, porque os déficits hídricos são significativos, as culturas exigem regas, e por isso é necessário essa água para regar, e é um uso eficiente que se dá usar uma água menos nobre e não uma água nobre que é tratada e que tem um alto valor para a rega, que é, neste caso, a água que provém da rede de abastecimento. E aí, como disse, estamos a impor ao nível de algumas operações urbanísticas de maior magnitude, de alguns locamentos, por exemplo, não no caso a caso de numa habitação, porque se julgamos que também, não quer dizer que essa matéria não seja, se calhar ainda vou dar também essa nota, mas consideramos que pode ser um pouco desproporcional em em todas as operações, de forma cega, impor isso. No entanto, isso era uma matéria que devia ser ponderada, mas nós não estamos a impor. Mas estamos a impor, sim, se estivermos numa operação urbanística, posso dizer agora já numa operação urbanística de pequena dimensão, quase contrariando o que disse há pouco anteriormente, que é, se estivermos numa operação de pequena dimensão, uma moradia na zona da área crítica, onde nós percebemos que os jardins são significativos, então aí dizemos uma coisa, ou duas coisas: não pode fazer águas subterrâneas, não pode fazer furos, e convidamos a alterar a tipologia de espaços verdes para espaços verdes menos exigentes em termos de hídricos, de rega, exatamente, com vários rock gardens, não fechamos, deixamos aberto ao projetista para que, com o seu conhecimento e o cliente, com os seus desejos, possa desenhar um espaço verde de baixas necessidades hídricas, e convidamos a que tenham soluções de armazenamento e de captação de água. Contudo, como disse há pouco, quer matéria a discutir, há municípios que já estão a fazer essa questão ao nível do regime municipal de certificação, essa imposição. E quando eu disse que nós não fazemos, é porque nós fomos convocados ao processo, mas já numa fase mais avançada. E por vezes essas imposições fazem com que o processo não seja compatível. Haja um retrocesso no processo, e sabemos que isso tem um ónus para o particular. Por isso, só vinculamos o particular a essa exigência quando estamos em questões claramente evidentes
de déficit hídrico. Sim, de excesso de consumo, claramente. Na área crítica, aquela mancha que apresentei aí, claramente. Nas outras, recomendamos, mas não fazemos uma imposição vinculativa ao nível da operação urbanística, porque sabemos que isso tinha alguma consequência ao nível do desenvolvimento do processo. Muito obrigado. Uma vez mais, pergunto, alguém quer fazer colocar alguma questão? Se mais ninguém quiser, eu vou dar a palavra à doutora Ana Pífaro, que é vereadora do Urbanismo da Câmara Municipal de Albufeira. Doutora, faça favor. Ora, boa tarde a todos. Cumprimentar os meus colegas de bancada e agradecer o convite para estar aqui hoje. Dizer que, ao contrário do Pedro, não trouxe nada preparado, porque entendi que também não devia de ser isso que pretendiam da minha presença. Acho que se a intenção fosse convidar alguém para vir fazer uma explanação mais técnica, provavelmente não teriam convidado um membro do Executivo. Aquilo que eu gostaria de começar por dizer, tendo em conta o tema deste painel, é que acho que a melhor intervenção que qualquer entidade licenciadora ou qualquer entidade pública neste país possa dar na economia é modernização, dar um salto de modernização e de tecnologia naquilo que é a administração pública em Portugal, seja ela local, regional ou nacional. Penso que estes tempos que vivemos vieram de uma vez por todas demonstrar isso. Nós temos provavelmente um atraso tecnológico de mais de uma década, o que faz com que estejamos neste momento a atravessar se calhar maiores dificuldades do que outros países europeus e mais desenvolvidos. Focando-me na questão das obras particulares, do urbanismo e daquilo que são as câmaras, acho que é essencial implementar essa modernização. Nós estamos a tentar fazê-lo aqui na Câmara de Albufeira desde há mais de um ano para cá, com a aquisição de um programa informático que venha fazer isso mesmo, informatizar aquilo que são os processos de obras, que permitam a que qualquer técnico que intervenha num processo o possa fazer através do seu gabinete, do seu escritório, da sua casa, sem ter que se necessitar de deslocar aos municípios, neste caso ao município de Albufeira, poder perceber quem é que em determinado momento está com o assunto, se é um administrativo, se é um técnico, se é uma chefia, se é um membro do executivo, e penso que isso vai ser fundamental para aquilo que vão ser os próximos anos de estabilização da parte burocrática do licenciamento de obras particulares. Esse programa irá, pensamos nós, segundo a empresa que foi contratada para o fazer, que está também a fazer o mesmo para a Câmara Municipal de Lisboa, ser-nos entregue durante o mês de outubro, entrará numa fase de testes e prevemos que possa estar aberto a funcionamento público a partir de janeiro do ano que vem. Espero não me estar a comprometer com nada que não se venha a concretizar. Neste momento não está muito do nosso lado, e sim do lado da empresa que nos está a prestar o serviço. Quando for entregue para a fase de testes, aí somos nós que temos que identificar se ele está completo e se está operacional para poder ser lançado, mas penso que essa vai ser uma ferramenta fundamental para o futuro próximo, em termos de ultrapassar algumas barreiras que hoje em dia nos confrontamos. Eu lembro-me que isso aconteceu na minha área de formação, que é o Direito e a Advocacia, há uns anos atrás, com a implementação da plataforma Sítios. Causa algum constrangimento no início, porque não estamos habituados. Provavelmente alguns de vocês estão, porque já existem outros municípios que têm. Quando foi a nível da Justiça, não existia, nós tivemos que nos adaptar, mas de facto, depois de estarmos adaptados, é uma ferramenta que nos facilita imensa vida.
Outra coisa que eu acho que é fundamental e que infelizmente em quase nenhuma área da administração pública no nosso país acontece é o cumprimento dos prazos, como qualquer um de nós entende. Eu venho do setor privado e também fui utente de câmaras municipais e de outras entidades públicas, finanças, conservatórias, tribunais, e de facto nós somos um país pequeno, mas com uma burocracia demasiado grande para o tamanho do país que vivemos. E obviamente que quando lidamos com aquilo que se falou aqui há pouco de clientes, principalmente aqueles que não são latinos, porque acho que isto é um bocadinho um problema de todos os países do sul da Europa, quando lidamos com clientes do norte da Europa, isso ainda se torna mais evidente. E como é óbvio, nós que estamos numa zona turística lidamos muitas vezes com esse tipo de pessoas e torna-se difícil justificar toda esta morosidade. Em terceiro lugar, acho que é fundamental a partilha de responsabilidades, tal como o Dr. Nóbrega evidenciou aqui há pouco. O Estado, quando em vez vai tentando implementar medidas que tornem mais céleres os processos, porque têm efetivamente noção de que eles são muito morosos, e isso prejudica a economia, prejudica os particulares, mas prejudica também o Estado, seja ele central ou local, porque os atrasos levam que também a entrada de receita seja também muito mais tardia. Como por exemplo, quando se criou as comunicações prévias, quando se comunicou os licenciamentos zero, e aí eu acho que de facto é essencial a responsabilidade dos técnicos particulares, responsabilidade das entidades públicas, que têm a obrigação de fiscalizar, mas aqui deveria, e nós precisamos, e quando digo nós foi porque eu também já estive do outro lado, precisamos de perceber que temos que ter a nossa cota de responsabilidade para que as coisas funcionem e não se tornem mais um processo burocrático como já são os licenciamentos e tantos outros. Porque depois de estar feito, o problema passa para o lado das câmaras e das entidades públicas e como vocês devem calcular, não é fácil para ninguém, desde os técnicos aos membros do Executivo, decidir demolir a casa de alguém ou o negócio de alguém, e isso é tudo aquilo que não se deseja. E eu acho que isso é fundamental, porque eu, além do urbanismo, tenho a fiscalização também, e é impressionante a quantidade de atropelos à legislação, e seja desde de pequenas construções a grandes construções, seja de ocupações de via pública em que se comunica uma coisa e que se põe no terreno outra, são diárias e quase impossíveis de fiscalizar, não vale a pena escamotear a questão. De facto, nós não temos, e duvido que alguma Câmara tenha, pelo menos com o volume de trabalho que uma Câmara como a de Albufeira ou de qualquer Câmara com propensão turística não tem capacidade de fiscalizar ao mesmo ritmo que as infrações são cometidas. Eu acho que nenhum dos lados sai a ganhar, e era preciso que aos poucos todos nós fôssemos tomando consciência dessa situação. Depois eu gostava de ter aqui o resto das entidades. De facto, voltando à burocracia, existem processos de licenciamento que são realmente um caso de estudo, porque são tantas as entidades que se tem que consultar, são tantas as vezes que os processos andam de trás para a frente, que de facto para um investidor é desesperante, porque se costuma dizer que tempo é dinheiro, eles têm pressa, nós queremos fazer bem, e ao fim e ao cabo os processos passam por todas as outras entidades, mas a culpa é sempre da Câmara porque está a demorar muito tempo. Por acaso, não é por o Pedro ser meu amigo, se calhar, não é, até porque ele está lá há pouco, não está lá há muito tempo. A APA até provavelmente é das entidades que é mais rápida a responder, mas de facto é muito complicado. E acho que todos nós devemos de refletir e perceber qual o caminho que devemos seguir, porque é preciso de facto agilizar. O país estava em crescimento e levou um grande rombo
com esta situação de pandemia, crescimento esse que acentuou essencialmente em duas áreas, o turismo e o imobiliário, que está obviamente interligado ao urbanismo, e um país como Portugal não se pode dar ao luxo de perder receita como poderá vir a perder nos próximos anos, se não encontrar uma solução rápida para torná-lo mais moderno e mais competitivo com outros destinos que concorram connosco. Fico ao dispor se me quiserem fazer alguma questão, não técnica, porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder responder a questões mais técnicas. Faço minhas as palavras da doutora Ana. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, ela está disponível. Consegue vir aqui ao púlpito? É que senão ninguém ouve. Não. Então vá, Sim, fala alto. eu ouço bem. Eu É vou... assim, eu tenho 20 anos de administração pública. Sou inspetora tributária, portanto não tenho nada a ver com esta gente. Mas digo-lhe sinceramente, gostei muito do seu discurso, mas é um discurso muito moralista que depois não tem aderência, nem se cola com a realidade. Os principais obstáculos na administração pública, sabe quem é que os põe? São as FIAs. São as FIAs, muitas vezes dos interesses, não são propriamente os funcionários. Os funcionários hoje em dia na administração pública são um pouco mais que os paus mandados. Agora, chefias, muitas vezes com interesses que também têm os seus interesses ocultos. Falta de rotatividade das chefias, por aí adiante. Eu gostei do seu discurso, não foi em causa das suas palavras, moralistas, e se estivesse no seu lugar fazia exatamente o mesmo, mas não tenho dúvidas nenhumas daquilo que estou a dizer. O grande problema da administração pública é que ninguém quer assumir responsabilidades, não há prestação de contas, porque depois vamos às assembleias municipais, dizem o que querem, apresentam o que querem, e factos concretos, factos reais, não é? E concretos das situações. É muito complicado. Pois é a palavra de um contra a do outro. Era só isto que eu queria dizer. Eu sei que não foi uma intervenção propriamente de toda a gente que está a ser. Não, para mim está à vontade. Para mim, eu posso lhe dizer, para mim a sua pergunta até foi boa, porque ao contrário daquilo que possa pensar, o meu discurso não foi político, foi aquilo que eu realmente acredito. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu concordo plenamente com ela. Acho que à semelhança dos cargos políticos, os cargos de diretivos também deviam ter um limite de comissões de serviço, e demonstro-lhe que penso assim, que durante o meu mandato praticamente todas as FIAs dos pelouros que eu coordeno mudaram, por isso eu revejo-me completamente nessa sua explanação. Acho que sim, senhora, acho que nós precisamos de ter um pensamento mais moderno daquilo que queremos para o sítio onde trabalhamos, seja ele público ou seja ele privado. E aquilo que eu pensava no meu escritório é exatamente aquilo que eu penso no meu gabinete. Então, assim sendo, e o nosso dia já vai longo, e eu quero agradecer-vos. Muito obrigado. Se quiserem ausentar-se, estão à vontade, porque nós vamos dar início a um outro painel. Queria só fazer uma justificação. Isto foi um período muito longo e nós tínhamos pensado num pequeno apontamento de um serviço de catering. Não foi autorizado. A Direção de Saúde não nos autorizou, só nos autorizou a ter umas águas ali que nós temos. Porque se assim fosse, teríamos feito um pequenino intervalo e não estávamos aqui, nem um café podemos beber, estamos aqui de castigo. Pronto, posto isto, e uma vez mais, muito obrigado pela vossa participação. E eu vou agora abrir o painel dos políticos.